sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Boa noite. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Convido você neste momento a abrir a palavra de Deus em Marcos 4, 35 a 41. O Evangelho de Marcos 4, 35 a 41. Que o Senhor possa falar no teu coração nesta noite. O Senhor esteja conosco. Proclamação ao Evangelho segundo Marcos. Nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Então os discípulos deixaram a multidão e o levaram na barca, onde Jesus já se encontrava, e outras barcas estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós morramos? Então Jesus se levantou e ameaçou o vento, dizendo ao mar: cale-se, acalme-se. O vento parou e tudo ficou calmo. Depois, Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: quem é este homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavras da salvação. Palavra forte essa. Noite forte essa, né? Deixa eu me recompor um pouco, porque o Espírito Santo veio forte. A palavra de hoje, ela nos traz 4 razões muito fortes para a nossa vida. Razões essas que jamais esqueçam nos tempos difíceis de vocês. A primeira razão dessa palavra é a promessa de Jesus. A promessa de Jesus que está lá no versículo 35, quando ele diz: nesse dia, quando chegou a tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Que promessa é essa? Aqui ele faz uma promessa de destino. Ele determina o destino. Ele diz ali para os discípulos para onde eles vão. Para o outro lado. Para outra margem. Então ele diz, ele destina o caminho daqueles discípulos naquele momento. Essa é a promessa de Deus para nós. Muitas das vezes, quando nos encontramos em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, de tempestade, não conseguimos encontrar o nosso destino. Muitas das vezes, a gente se perde no meio e não achamos ninguém para nos sustentar. E aqui nesta palavra, neste versículo, o Senhor vem te mostrar que realmente Ele tem uma promessa
até neste momento de dor, até neste momento de tempestade da tua vida. Ele sempre vai dizer o que fazer. Você tem alguém para agarrar. Você tem alguém para te levar para o outro lado, como os discípulos tiveram. Essa é a primeira razão nesse texto, que é a promessa de Deus. A segunda razão é a presença do Senhor, que também está lá no versículo 35, quando ele diz: vamos para o outro lado, vamos. A presença, vamos, eu e vocês. Os discípulos não estavam só. Eles passaram pela tempestade, sim, mas eles não estavam sozinhos. O Senhor estava com ele. O Senhor estava presente. E assim é nós, nas nossas tempestades. O Senhor nunca vai te abandonar, mesmo na dor, mesmo quando estiver perdido. No início, quando iniciamos a nossa live, Marcones colocou algo que a gente já conhece há muito tempo: a história, Pegadas na Areia. O Senhor sustentou o jovem naquele momento de dor. Quando ele viu uma única pegada, era o Senhor que estava carregando. E nas nossas vidas é assim. O Senhor, Ele vem nos sustentar naqueles momentos de dor. Ele nos segura. E assim, o Senhor, Ele nos traz presente e nos mostra que Ele está ali naquela hora, que Ele não te abandona. Temos duas mães na nossa comunidade que está passando por momentos difíceis, por uma grande tempestade. Porque quando a gente vê uma mãe passando por uma tempestade, quando a gente vê uma mãe sofrendo, ao ver o seu filho em um leito de hospital, todas as mães sofrem com elas. Todas as mães. E temos duas mães aqui na nossa cidade que está passando por essa dor, por essa tempestade. E sabemos que Jesus nesse momento está ali, sustentando aquelas mães. E Jesus, Ele nos mostra que sempre estará conosco lá em Mateus 28. Capítulo 28, versículo 20, quando Ele diz: eis que estou convosco até a consumação de séculos. Ele nunca vai te deixar. Ele sempre vai estar contigo. Jamais se sinta sozinho, porque Ele sempre estará presente ao teu lado. A outra promessa, a outra razão que o Senhor nos traz nesse texto é o controle de Jesus. E esse controle de Jesus, ele está lá no versículo 38. Quando ele diz: Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça no travesseiro. A parte de trás. Ele nos mostra que Jesus estava na cabine do barco, no controle do barco. E assim Ele está no controle de nossas vidas. Ele que controla as nossas vidas. Então deixa Jesus entrar no controle do teu barco. Deixa Jesus entrar e ser o controle do teu barquinho pequeno. Porque assim que você permitir que Ele penetre ali dentro da tua vida, assim que você permitir que Ele controle o teu barco, você vai passar pela tempestade e nem vai perceber quão grande foi a tua dor, porque Ele vai te sustentar. Quando a gente vê isso lá no Salmo 11, quando diz assim: quando os fundamentos se abalam, quando o mundo se transforma, ou seja, o mundo virá de pernas para o ar, o que podemos fazer, nós justos? Nós vivemos neste mundo assim. Nós vivendo neste mundo cheio de tempestades,
Nós vivemos neste mundo com pandemias. Nós estamos em um mundo onde as pessoas estão passando fome, onde famílias estão se destruindo dentro da sua própria casa, onde a juventude estão se perdendo dentro do seu lar. Quantos jovens nessa pandemia estão com ansiedades? Quantos jovens estão se vestindo de preto para não mostrar a sua cara? Este é o mundo que nós estamos vivendo. Muitos estão tentando buscar esses jovens para resgatá-los e não estão conseguindo. Eles estão numa ansiedade profunda que precisa de mim, precisa de você, que precisa de cada um de nós. Muitas das vezes a família nem vê isso, nem percebe, acha que é normal se trancar num quarto. A outra promessa que o Senhor nos traz nessa noite, a quarta razão, é o poder de Jesus. E esse poder de Jesus está lá no versículo 39 e 40, quando ele diz: calem-se, acalme-se, e o vento parou. E depois ele acrescenta: porque vocês são tão medrosos, vocês ainda não têm fé? Então ele é aquele que controla o nosso barco, é o Todo-Poderoso, aquele que acalma toda a tempestade, é aquele que acalma todos os ventos contrários que vêm em nossa vida. E ele nos trouxe essas 4 razões para você guardar no teu coração hoje. A primeira, o poder de Deus, a promessa de Jesus. A segunda, a presença, que Ele nunca vai te deixar sozinha. A terceira razão, que você jamais deve esquecer, é o controle que Ele tem em tua vida. Ele tem que estar sempre na gabine do teu barco para te controlar. E a quarta, o poder que Ele tem para mudar o teu destino. Quantos de nós já não se apavorou diante de uma tempestade? Quantos de nós não fizemos como esses discípulos, desesperados? Porque essas 2 mães estão desesperadas, lutando para ver o seu filho sair dessa. Quantos de nós já não passamos por desesperos na nossa vida? Quantos de nós já não choramos? Quantos de nós já não sentimos medo, angústias pelas tempestades que a gente passa? Em que momento você parou nesta hora de tempestade e orou? Creio que várias vezes, porque a gente muitas vezes só lembra de Deus quando a gente está na tempestade. Se você estiver bem, até esquece que Ele está presente ali contigo. Mas se você estiver no meio de uma tempestade, a primeira coisa é se ajoelhar e pedir: por que comigo? O que aconteceu? Porque eu mereço, eu não mereço isso. Mas você não se lembrou que Ele esteve contigo a todo momento. Ele esteve ali a todo momento. Mas quando a gente tem fé, a gente passa pela tempestade, mesmo destruído no final dela, cheio de dores, de tristeza, de sofrimento na alma, a gente agradece, porque estamos vivos e porque Ele nos deu mais uma oportunidade na vida. E assim, Ele quer te deixar algumas mensagens que está aqui. Primeiro, que você tem que ter Ele como centro da tua vida. Ele tem que ser o centro da tua vida. Ele tem que estar no teu barco, controlar a tua cabine, controlar os teus passos, te guiar ao teu destino.
Aí ele te deixa alguns questionamentos para você entender se realmente isso é o que você está fazendo. O primeiro, ele te diz: você deixou que Jesus subisse na sua barca? Ele está na tua barca? Ele está na tua vida? Ou só no momento da tempestade? O segundo, você deixou que ele te leve para o outro lado? Você deixou ele te encontrar? Sentir a força que o Espírito Santo tem, acalmar o teu coração. Depois ele vem te dizer: você tem atravessado a tempestade da tua vida e deixado que ele te leve? Ou você tem atravessado essa tempestade sozinho, querendo resolver tudo e deixando ele de lado? Quem é você? Quem é esse ser humano que está na presença do Senhor? A gente vive nesse mar de tempestade todos os dias. A gente passa por ele todos os momentos. Mas o que lhe dá medo? A chegar até ele. O que te dá medo? Quantos espinhos você passou e quanto ele te carregou? E assim ele vem te dizer nessa noite, nesta canção. E eu te peço que você não esqueça dessas 4 razões: da promessa de Deus na tua vida, da presença dele o tempo todo contigo, te carregando, mesmo nos momentos mais difíceis e nos momentos de alegrias. Ele está ali, no controle do teu barco. Quando você for atravessar a tempestade, ele está ali. E acima de tudo, o poder que ele tem para mudar a tua vida. Aí ele vem te dizer: por que choras? Por que você choras? Você possa ouvir essa canção e pensar nos momentos de dor e de sofrimento que você passou e que ele te carregou nos braços. Sempre estou contigo.
promessa do Senhor para nós. Eu só preciso confiar. Essa é a promessa do Senhor para você. Confiar. Confiar em Deus a todo momento. E assim vamos orar nesta noite. Que o Senhor possa passar, Senhor, nas casas dessas pessoas que estão precisando do Teu colo, precisando do Teu aconchego, meu Deus. Que essas pessoas possam entender que o Senhor tem um destino para ela. Que o Senhor tem também um destino, assim como teve para os discípulos, para passar para o outro lado da margem, Pai. Que essas pessoas possam entender, Senhor, que Tu estás na presença dela a todo momento. A todo momento. Coloque a mão no seu coração que você vai sentir a presença do Senhor profundamente dentro de ti. Que essas pessoas possam te sentir, Senhor, a cada dia. A cada dia. Que elas possam deixar que o Senhor tome o controle totalmente da sua vida. Que elas possam se abrir, Senhor, não só no momento da dor, mas no momento de alegria também, Pai. Cuida dessas pessoas, Senhor. Cuida daquelas mães que estão sofrendo com seus filhos no hospital, Pai. É muito doloroso não ver o seu filho correr, brincar, sorrir. Cuida dessas mães, Senhor. Coloca no Teu colo, Pai. Olhar pelas pessoas que estão em suas casas, que não conseguem te encontrar e vivem uma batalha de guerras, brigas, discussões, destruindo famílias. Passa nessas casas, Senhor. Mostra o Teu poder. Acalma a tempestade que está nos jovens, que precisa muito de Ti, Senhor. Os jovens precisam demais encontrar o caminho, encontrar o seu destino. Olhai, Senhor, por cada um de nós que somos fracos na fé e muitas vezes perdemos o nosso barco na tempestade por medo de ir ao Teu encontro, medo de sentir a força que Tu tens, medo de sentir e de ouvir a Tua palavra, de encontrar nela tudo o que a gente precisa. Que podemos perder o medo, Senhor, e chegar até a Ti. Olhai, purificai e transformai as nossas famílias. Amém. Por que choras? Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está, não seremos. Não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco estás. Por que choras? Por que choras? Filho amado meu, filho amado. É o que o Senhor te pergunta. Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre. Por que choras? Por que choras?
choras, filho amado meu, filho amado? Por que te preocupas? Por que te preocupas? Contigo sempre estou, contigo sempre estou. Todo choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É promessa do Senhor pra nós, então não vou desanimar. É promessa do Senhor pra nós, eu só preciso confiar. Por que choras? Por que choras, filho amado? Vai respondendo esses questionamentos ao Senhor. Você é filho amado. Você te questiona por que de tantas preocupações, por que de tantas agonias. Se contigo o Senhor sempre está. Você está sozinho, mas você não está sozinho. É você e Deus. Por esse motivo você vai proclamar em oração: não seremos abalados, não seremos derrotados, não seremos amedrontados. Deus conosco está. Não há tribulação que nos amedronte se estivermos com Deus. Não há nada que abale o nosso barco.